Olá, adoráveis mulheres, olá, adoráveis mulheros. Eu sou Otávio Geist, é o Super 8 e hoje vamos que vamos com mais um vídeo de um indicado ao prêmio do Magricelo Brilhoso de melhor filme, que conquistou 6 ao todo, sendo ainda atriz coadjuvante, roteiro adaptado, figurino e trilha sonora. Vamos então? Sim, bora! Quando falam que mulher pensa com o coração, quer dizer que elas só pensam em bombear sangue? Sexo oposto é 69? É verdade que a maioria das mulheres nunca teve um Erasmo? Tudo isso e muito mais agora! Durante o período da Guerra Civil do Estado Unido, uma jovem moissola escreve contos para ajudar no sustento da sua família, falando sobre a rotina e o amadurecimento dela e de suas irmãs, enquanto também presenciamos essa rotina e amadurecimento dela e de suas irmãs. Embora eu reconheça os valores de Adoráveis Mulheres, o que eu vou exaltar daqui pra pouco, eu preciso confessar que o filme não me fisgou profundamente. É um clichê dizer que talvez eu não seja o público-alvo e por isso me faltou uma maior identificação, mas é um clichê tão válido que até o próprio filme antecipou isso. Pois, assim como esse romance, o filme traz uma historinha morninha, sem grandes conflitos, com altos e baixos sem muito peso, e quando tem peso, não geram tanto impacto porque a sua linha narrativa dupla acaba atenuando as coisas. No mais, é basicamente o que eu falei na sinopse mesmo. Uma história simples de rotina e amadurecimento. E os valores talvez tenham sido tão sutis pra minha ótica que quando eu os percebi, já era tarde demais para eu conseguir me envolver de verdade e dessa forma o projeto não causou um grande efeito em mim. Diferente de outras adaptações, a narrativa aqui intercala passado e presente. No passado, mostra as irmãs encrencando, indo pra festas, uma querendo casar, outra querendo tocar piano, outra querendo ser escritora. No presente, essa continua querendo ser uma escritora, luta por sua independência, mas repensa sobre a sua solidão. Já a outra quer ser bem de vida e aceita que para isso tem que arrumar um bom marido. Outra fica doente e a última passa perrengue financeiro, cujo grande dilema é se o casal pode bancar um vestido caro ou não. Há um pano de fundo de guerra civil, mas tirando o fato do pai, vivido por Bob Odenkirk, tá na guerra, os reflexos dessa na vida das moças são mínimos. Desse jeito, ainda que as encrencas entre as moças sejam convincentes e a dinâmica tenha uma energia muito cativante, a minha sensação era de que nada muito relevante estava sendo contado, de que o filme nem estava avançando e nem que ia. E enquanto eu assistia, achava tremendamente curioso que essa fosse a 8ª adaptação do livro só pro cinema, porque se a gente levar em consideração as versões pra TV, aí passam de 10. Então, até a metade do filme, sem conseguir me empolgar e já ficando cansado, eu me peguei pensando: por que caboges esse livro tem tantos fãs e o cinema é tão apaixonado pra fazer uma adaptação a cada, sei lá, década? Acho que uma explicação plausível é que, por se tratar de uma história sem grandes eventos, isso faz com que ela também não seja muito marcante. Assim, as adaptações tendem a ser esquecidas com pouco tempo. Mas é um projeto que sempre costuma ter grande apelo de público, além de que alguns cineastas podem considerar que seu valor deve ser constantemente lembrado. E assim a gente ganha uma nova versão a cada geração. E você veja que interesse realmente tem para justificar essa nova versão, já que o filme custou 40 milhões de dólares e já rendeu 150 milhões até o momento. Mas, como eu disse, essas indagações me vieram à cachola até a metade do filme, pois, a partir daí, as subtramas foram se relacionando melhor, foram deixando mais claro o que queriam dizer, e então, quando a narrativa conseguiu comunicar mensagens mais coesas, isso me puxou de volta. Tarde para eu me envolver com afinco, mas o suficiente para eu voltar a me interessar e conseguir enxergar os valores da obra. Ainda bem, pois do contrário eu teria padecido de tédio. Mas que valores seriam esses? Pois bem, através de pequenas histórias de vida, o filme compõe uma vivência de forma ampla, numa época em que só era reservado às mulheres arrumar um bom partido para casar e constituir uma família. E só assim elas poderiam prosperar. E diante de tão poucas alternativas, a trama de Adoráveis Mulheres propõe discutir o papel feminino nessa sociedade limitadora. Ou melhor, sobre o que esperam que seja o seu papel, ao passo que faz paralelos com a sociedade atual. Um toque particular dessa nova adaptação, o que até justifica essa obra existir e ser contemplada com indicações na temporada de premiações. De forma muito consciente, o roteiro faz reflexões que só são possíveis graças a toda a revolução social que aconteceu da época retratada na história
pra cá. As personagens fazem comentários constantes sobre o que se espera delas, o que elas deveriam fazer, sobre como o casamento é uma proposta econômica, e por mais que não se importassem com o casamento ou quisessem fugir dele, ele, mais cedo ou mais tarde, seria empurrado, mesmo que indiretamente. Tá certo que às vezes o discurso até fica didático demais, mas não deixa de ser interessante que a cineasta Greta Gerwig reimagine o clássico com suas ideias, conceitos e mente de hoje. Pode parecer meio exótico ver tais personagens com tantas ideias e pensamentos pra frentex, incoerentes com aquela época, mas o filme não tem a obrigação de ser fidedigno historicamente nesse nível. Quem assim quiser uma história de época fidedigna, tem uma dezena de outras versões entregando exatamente isso. E eu digo isso porque eu achei que é justamente dessa incoerência, repito, consciente, de onde sai o maior mérito desse projeto. Uma ótica contemporânea que ainda é encaixada de forma debochadamente homogênea quando o filme passa a aceitar a conclusão da obra clássica, mas sem deixar de contestá-la. Pois é, ao mesmo tempo que afronta o livro, também consegue ser fiel a ele, até naqueles momentos de pieguice típica de comédia romântica da sessão da tarde. E encarnando com precisão essa postura pra frentex do texto, a diretora escalou sua queridinha Saoirse Ronan, que também é queridinha da academia. Tanto que a mulher tem 26 anos e já tá na 4ª indicação. Ainda não venceu, mas entregando trabalhos sempre consistentes como vem fazendo, uma hora vai acontecer. E não é pra menos. Aqui ela compõe uma personagem incomodada com as imposições injustas às quais ela precisa se submeter. E se não pode fazer nada prático a respeito, ela busca aplicar sua liberdade, pelo menos nem que seja na sua postura, se permitindo agir de forma mais largada e espontânea, contrariando os ditames sociais. Além de, claro, poder incluir o que pode na sua obra. Florence Pugh, cujo trabalho eu não conhecia até Midsommar, vai novamente me arrancar elogios. E essa minha admiração se justifica pelo fato da mulher ter uma verdade cênica incrível. E só com esses 2 trabalhos que eu conferi dela já deu pra perceber a sua versatilidade. Enquanto em Midsommar ela dá vida a uma moça que angustia de tão insegura, aqui ela tá tremendamente impetuosa. Quando se entusiasma ou quando se frustra, não tem o menor pudor em manifestar publicamente esses sentimentos. Além de que, desde jovem, sabe o que quer e faz por onde conseguir. E é nítido e bem sucedido o esforço da atriz para apresentar diferenças entre as 2 fases da personagem, assim como a Saoirse Ronan conseguiu fazer também. A interpretação da Florence nos flashbacks indica que a sua personagem é uma mocinha bobinha, mas não ingênua, e mimada e birrenta, enquanto a Saoirse, nesses momentos, carrega numa alegria contagiante. Características essas que somem quando mais velhas, dando lugar a atitudes mais maduras. E te falar que até na composição do Timothée Chalamet, apesar dele preservar o jeitinho de riquinho metido nas 2 fases, dá pra notar uma diferencinha sutil no comportamento. Enquanto mais jovem, ele agia de forma mais pimpona, já adulto, ele se contém mais. Mas em muitas vezes a diferença é realmente imperceptível. O que é ainda mais difícil de notar com a Eliza Scanlen e com a Emma Watson. A primeira por ter um papel mais discreto e a segunda pela limitação da atriz. Agora, se tem uma coisa que até as melhores composições não conseguiram contornar, é o fato de que suas aparências não mudam. E aí fica muito complicado de comprar a diferença de 7 anos que a trama propõe entre essas 2 fases e o fato de que nos flashbacks as personagens teriam entre 13, 14, 15, 16, 17... Mas, pelo visto, a diretora Greta Gerwig gostava tanto do elenco jovem que não quis abrir mão dele no passado para escalar adolescentes de verdade. O que é compreensível pela duração e importância dos fatos no passado. Talvez até seja equivocado chamar de flashback, já que não são voltas pontuais no tempo, mas 2 narrativas paralelas com relevância semelhante. De uma forma ou de outra, foi duro de engolir essas pessoinhas com as mesmas aparências, justamente nessa fase da vida onde 7 anos fazem muita diferença. Na verdade, essa aparência pode até causar uma confusão na mente do espectador sobre o que é que tá acontecendo em qual linha do tempo. Principalmente porque a montagem intercala uma ceninha no passado, um ano presente, aí vem um ano passado, um blocão no presente, um blocão no é uma montagem que exige que o espectador esteja bem atento e, embora busque preservar uma rima entre os trechos no passado e no presente, às vezes acaba comprometendo a coesão narrativa e deixando o filme mais embolado do que a história pedia. O que, ao lado de alguns trechinhos que eu considero uma má condução de elenco que deixou esses momentos com um aspecto fake, como o do "Você tá pegando fogo", ou o do "Você tem uma visita, não conheço ninguém", ao meu olhar,
tira alguns pontinhos da direção que me fazem até entender sua ausência nas indicações de melhor direção. Mas enfim, sobre a montagem, acredito que o efeito negativo do pinga lá, pinga cá, mesmo que se mantenha até o final, acaba se atenuando ao longo do desenvolvimento quando a narrativa passa a ser preenchida por elementos suficientes para compor essa diferenciação necessária. O êxito da Saoirse, da Florence e um tico do Chalamet, como eu falei, detalhes do roteiro que vão ficando mais claros à medida que a narrativa avança, os figurinos que ajudam a comunicar bastante a idade dos personagens e, especialmente, a fotografia. O passado é sempre banhado num filtro amarelado, quente, alegre. Até mesmo uma breve cena numa casa pobre que começa meio acinzentada, logo passa a ganhar essa alegria visual quando as adoráveis mulheres entram no lugar. Já o presente é frio, azulado, ressaltando a melancolia que vem com as preocupações da fase adulta. Uma diferenciação talvez óbvia, mas totalmente eficaz e, como eu disse, necessária, já que a clareza dessas linhas narrativas estava em jogo. Pois bem, então, voltando às hipertrepações. Como eu já adiantei, como a Emma Watson é limitada. Ela é bela, fofa, carismática, mas sua atuação tá mais pra fingimento do que pra qualquer coisa. Sabe aquilo que eu falei no vídeo de A Bela e a Fera? Pra se mostrar delicada, adorável e encarar problemas, é sempre a mesma coisa. Arqueia as sobrancelhas e dá um sorrisinho singelo. Sim, aquela mesma carinha de peidei não sei quem fui. Pode conferir, ela tá sempre assim no filme. Eu não creio que ela seja horrível e isso chegue a comprometer o filme ou a participação dela, mas ainda assim é algo que chama a atenção. E diante do elenco de peso que a gente tem aqui, que costuma sempre entregar performances com muita verdade, isso fica ainda mais evidente. Tirando a Eliza Scanlen, que, como eu também antecipei, tem um papel tão introvertido e discreto que por muito pouco não passou em branco. Não que ela tenha culpa, é que realmente o roteiro não foi generoso com a personagem dela. A culpa dela, na verdade, talvez seja a inexperiência que a impediu de impor mais presença cênica. E por que eu digo isso? Porque o resto do elenco mais experiente já conseguiu deixar uma impressão mais forte, mesmo também tendo participações menores e mais discretas na trama, como a Laura Dern, que marcou com a moral e generosidade da sua personagem. Meryl Streep, mesmo com uma participação pequena, sempre conseguia dizer a que veio ao soltar tiradas divertidamente ácidas, e Chris Cooper deixou sua contribuição ao imprimir uma dor palpável e uma forte amabilidade. Adoráveis Mulheres é mais uma adaptação de um clássico da literatura que, mesmo não me arrancando um grande envolvimento, eu preciso admitir que ao menos consegue justificar sua realização. E isso se deve principalmente ao discurso contemporâneo com o qual busca reler a obra original e também, por que não, ao seu elenco, pelo menos a maior parte dele. E essa é a minha reação ao filme. Chances no Desinibido de Ouro, vamos lá, filme. Eu acredito que pouquíssimas chances. Como atriz, pode ser, mas eu acho que a briga tá entre realmente a Renée Zellweger e a Scarlett Johansson. Atriz coadjuvante, apesar de eu gostar muito da Florence Pugh, eu acho que ninguém tira da Laura Dern, não por esse filme, mas por História de um Casamento. Figurino talvez seja a categoria mais forte, porque filmes de época sempre tem esse grande apelo. E trilha sonora, não sei, pode ser. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grata pela atenção de vocês. Muito obrigada. Até a próxima e tchau!